É um prazer estar aqui para debater esse assunto, onde o qual é algo que dentro da própria igreja nós trabalhamos, que é o cooperativismo. Primeiro, eu estudando sobre cooperativismo, eu fui ver o significado da palavra cooperação e já está falando de algo importante. Cooperação vem do verbo latino cooperare, que significa cooperar juntamente com alguém. Então já está falando, cooperativismo, ele não tem como ser feito individual, né? Já está falando a própria palavra, é andar juntamente com alguém, cooperar juntamente com alguém. E eu vejo também, dentro da própria Bíblia, desde Gênesis, já começou o cooperativismo. Deus ele fez Adão e ele diz, não é bom que o homem esteja só. E ele criou a mulher. Muitas pessoas pensam que Deus criou a mulher simplesmente só para casar com Adão. Na verdade, Deus queria o relacionamento, a cooperação, porque não é bom que o homem ande só. Mas nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que tem procurado andar só, uma sociedade individualista. E eu percebendo esse tema, ele é muito importante, cooperativismo. Como eu falei, é um assunto que a gente mais fala dentro da igreja, não usando o nome cooperativismo, mas as ações nos levam as pessoas a entender que é importante andar junto. E o cooperativismo como outra opção a outro sistema econômico, isso é muito importante, porque a gente tem percebido que precisa ter esse cooperativismo, a gente vê ele como outro sistema econômico, uma outra fonte de renda, isso é muito importante. Desde o início, nós temos exemplo tem até algumas, talvez você conheça, viu falar, os nômades, eles são pessoas que trabalhavam em conjunto, dentro da própria agricultura, eles faziam tudo ali em prol da agricultura. Os israelitas, eles sempre, lá desde o início, eles tinham esse cooperativismo como um sistema econômico para produzir as suas próprias fontes de renda, produzir o seu alimento, produzir os seus ganhos, até que teve uma época que se não tinha automaticamente simplesmente o dinheiro, sempre eles trabalhavam com os produtos, teriam como se trocar um produto por outro tipo de alimento, como fosse fonte de dinheiro. E o cooperativismo como outra opção a outro sistema econômico, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas nós temos que ver o quê? O cooperativismo, dentro desse tema, sistema econômico, às vezes pode ter algumas maledicências. Às vezes não é o fato de dizer assim, nós estamos cooperando, mas as motivações quais são? Às vezes pode ter desse próprio cooperativismo, ter as pessoas maledicência, com as pessoas que estão buscando seus próprios objetivos. E acaba saindo do grupo, acaba não tendo esse grupo que vai crescer nesse outro sistema econômico como fonte de renda. Nós temos visto associações que fazem isso, eles trabalham, eles compram terrenos, eles vão lá produzir, mas é um individualismo. É cada um focando só no seu lote, é cada um focando só no seu próprio ganho, cada um focando só no seu lucro. Acaba não sendo um cooperativismo que nós estamos falando, que é andar, operar juntamente com alguém. O cooperativismo como outra fonte, como outro sistema econômico, ele deve ser visto na forma de que os lucros, eles ser repartidos praticamente iguais, eles ser produzidos em prol não de uma pessoa, não de dois ou três, mas em prol daquele próprio grupo que está ali trabalhando. Mas quando fala de cooperativismo em termos de outro sistema econômico, muitos trabalhadores desistem. Muitas pessoas, não, isso não vai dar certo para nós, isso não vai ser bom para nós, porque acaba por causa de quê? De um individualismo. Existe um individualismo e acaba eles não vendo que isso é tão produtor, isso não vai gerar tanta fonte de lucro, porque uma das coisas do cooperativismo como outro sistema econômico não é você focar o lucro, não é você ver como algo que você vai ter condição de enriquecer com mais facilidade. Eu vejo que o cooperativismo, em todos os três temas falados, o foco dele deve ser o quê? A unidade. O foco dele deve ser o quê? O relacionamento. O foco dele deve ser o grupo. Então tem que ter isso, para que possa esse cooperativismo como outro sistema
econômico venha fluir da maneira correta. O ser humano, como eu falei, ele vem trabalhando em conjunto desde os tempos primitivos, eles vêm trabalhando em conjunto. Mas hoje, infelizmente, tem se perdido muito essa cultura de trabalhar em conjunto. Hoje, nem dentro da própria família tem mais esse trabalho em conjunto. Dentro da própria família, cada um individual, não tem mais esse conjunto. E eu vejo que tudo, o cooperativismo, em todos os 3 temas falados, ele nasce na família. Ele tem que começar na casa. Eu me alegrei por eu fui estudar um pouco sobre o projeto Agrinho. Isso é muito importante para a próxima geração. Estamos formando gerações. A gente não tem que ser egoísta e ver só a nossa geração. Eu, como pastor de uma igreja, eu não foco a minha geração, eu foco a próxima geração. O meu foco é as crianças do futuro. O meu foco é os jovens do futuro, porque eu vou passar. A minha essência é trazer sobre o jovem, trazer sobre a geração que eu estou, a geração de crianças, trazer sobre elas o entendimento de crescimento futuro. Isso é muito importante. O cooperativismo ele pode trazer isso dentro do sistema econômico, dentro desse fator sistema econômico. Amém. Pronto. Porém, eu acho que é um assunto muito complexo e eu não sou especialista na área econômica, né? Não tenho pouquíssima noção, apenas acho que está errado o modelo econômico. Agora, se eu digo que está errado e eu não tenho uma solução para o problema, então eu me sinto incapaz de falar do assunto, né? Estou na parte lá da questão humana, entendeu? Então, só isso. Tá. Bom, primeiro quero parabenizar a escola, Cigano Leonardo, por promover essa ocasião importante, que é trazer pessoas da comunidade para conversar com vocês, para que vocês também possam ter acesso de conversar com outras pessoas, e a riqueza do tema em si, que o programa Agrinho está trazendo para o debate. O pastor se expressou muito bem com relação às relações econômicas, mas deixa eu dizer aqui, qual é a importância do cooperativismo na vida de vocês? Qual é a importância? Qual é a importância na nossa vida? Por que está se trazendo esse tema para conversar? Por que é que nós estamos aqui conversando sobre cooperativismo? Nós vivemos num mundo hoje, um mundo muito desigual. Se a gente for observar, o mundo como um todo está uns contra outros. São países, Estados Unidos contra o resto do mundo, são governantes, né, um contra o outro. Se a gente traz aqui para o nosso país, o Brasil está totalmente dividido, né, totalmente dividido, e a gente precisa começar urgente a trabalhar, a reverter esse quadro, porque nós não podemos ter uma ideia de nação com um povo dividido, né? A nação se faz com um povo unido, com um povo com o mesmo pensamento, com pessoas que agem com o mesmo objetivo, que é o quê? Fazer o seu país crescer, fazer o seu país dar certo, fazer com que as nossas crianças sejam assistidas, sejam respeitadas, e não a gente vê crianças, como aconteceu nesse final de semana, uma criança de 8 anos morrer em pleno despreparo, em plena guerra do tráfico, do mundo, do crime que está tomando conta, né, da nossa sociedade. Então, a gente está aqui para isso. O cooperativismo como opção de um outro sistema econômico. Olha, se a gente for fazer uma análise, conforme o pastor falava há pouco tempo, desde os tempos primitivos, as pessoas, o homem já procurava uma alternativa para se viver em sociedade, né? Aí você vê a própria questão dos povos primitivos, quando havia uma divisão de tarefas, né? Uma divisão na hora de se produzir, até de se trazer o alimento para casa, de se produzir uma ferramenta, um utensílio, qualquer que fosse. Havia uma certa divisão, mas com um único objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo era que aquilo que fosse trabalhado, que fosse produzido, servisse para todos. Ou seja, estavam trabalhando de forma cooperativa.
a professora Gessilda, que se encarregava de uma atividade, né? O professor Zanildo, que se encarregava de uma outra atividade, mas a finalidade era uma só, era desenvolver uma região, desenvolver uma comunidade, desenvolver a um povo. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que a escola está trazendo esse debate, para que essa geração, vocês que são adolescentes hoje, possam crescer com uma visão de que não se faz as coisas sozinho. É preciso que a gente entenda que nós vivemos numa comunidade. A comunidade do Tomé precisa crescer de forma unificada. Ela não pode crescer. O Tomé não pode se desenvolver o centro bonito, urbano, e as periferias totalmente desprotegidas, desorganizadas. Não é assim. Então é para isso que nós estamos aqui, para que vocês, a partir de agora, possam compreender a importância de se agir em comunidade, de se agir ajudando uns aos outros, que vocês tragam isso para dentro da própria sala de aula. Quando um companheiro aqui, vamos supor, que nem todo mundo desenvolve as mesmas habilidades, nem todo mundo tem a mesma habilidade para lidar com matemática, para lidar com língua portuguesa, para lidar com geografia, enfim. Às vezes, se desenvolve melhor com matemática, o outro ali já com geografia e assim por diante. O que acontece? Essas pessoas que conseguem se sobressair numa determinada área, que elas possam socializar essa aprendizagem com os outros colegas, que possam, por exemplo, você que está melhor na disciplina de matemática e você identifica que tem um colega seu que tem a dificuldade, você possa sentar, vem cá, está precisando de ajuda? O que é que você não está entendendo aqui? Porque às vezes o colega não consegue compreender o que o professor diz, mas você aqui, o coleguinha do lado, consegue dizer com uma palavra e você consegue entender melhor do que o que o professor está falando lá na frente. É a troca de experiências, é a troca de responsabilidades que possam trabalhar assim daqui para frente. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida para que eles possam esclarecer? Debate, vamos perguntar. Quer Israel falar? Alguém da plateia quer falar alguma coisa? Então vamos passar para o próximo tema. Obrigado, Gessilda. Muito bem, pessoal. Então, como eu tinha introduzido no início, né? Estou aqui representando um dos grupos religiosos que tem na cidade, né? Eu sou testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é uma religião mundial, né, cristã, que vamos seguir a Cristo, como as igrejas evangélicas, como a igreja católica, que talvez seja a maioria aqui. Nós somos hoje no mundo 9 milhões de pessoas, estamos em mais de 240 países. Aqui na cidade, nós somos um grupo de cerca de 80 pessoas, entre membros e pessoas que assistem às nossas reuniões. Bom, então rapidinho, quais são assim as nossas crenças, o que nós acreditamos? Então as testemunhas de Jeová, elas acreditam, por exemplo, que o nome de Deus é Jeová, por isso o nome Testemunhas de Jeová. Acreditamos que Deus é um título e Ele tem um nome próprio, assim como o professor é um título e tem um nome próprio, né? Diretor tem um nome próprio. Então acreditamos que Jeová é o nome de Deus. Jesus, nós acreditamos que é o nome do Filho de Deus, né? E aí o que está ligado ao tema de hoje? Nós acreditamos que Deus, Ele tem um governo, um reino, que a Bíblia fala, e que Ele vai exercer soberania aqui nessa terra. E ao fazer isso, Ele vai resolver todos os nossos problemas, inclusive a falta de cooperativismo, inclusive o modelo econômico, que eu acho que está errado, mas não sou especialista para debater, mas acredito que esse governo do Criador, ele vai resolver todos os nossos problemas. Uma outra crença muito importante nossa é que a Bíblia é um registro inspirado por Deus, sendo assim, tem conselhos práticos para nós,
para vocês, por mais que vocês estão numa época muito complexa, né? E embora a Bíblia seja um registro antigo, nós acreditamos que ele é prático sim para os nossos dias. E o mais importante, acreditamos que ele tem uma esperança segura para a humanidade. Então a gente defende muito isso. Isso posto, quais são então as nossas atividades na comunidade? Como é que eu, membro Testemunha de Jeová, acredito que eu coopero de alguma forma para uma sociedade melhor? Então eu resumi aqui 3 atividades básicas nossas em todo o mundo, inclusive aqui também dentro de Quixeré. Todos nós, membros, temos o nosso trabalho normal, né? Trabalho secular, por exemplo, eu trabalho aqui na escola, e nas nossas horas livres nós temos algumas atividades voluntárias. Todo o trabalho nosso é voluntário. Uma atividade que eu considero muito importante é a ajuda humanitária. Nós temos um programa mundial que assiste a pessoas em situações trágicas, né? Quando ocorrem tragédias. Então a gente tem um programa mundial chamado Programa Mundial de Auxílio, que atende a todas as testemunhas de Jeová do mundo inteiro. Inclusive, é óbvio, não só as testemunhas de Jeová. Por exemplo, quando nós vamos para uma região que aconteceu uma tragédia, toda aquela comunidade que está ali, mesmo não sendo testemunha de Jeová, recebe a assistência. Inclusive a nossa congregação aqui, ela contribui financeiramente e também com voluntários para algumas regiões aqui mais próximas, tá bom? Então é um programa que a gente tem muito orgulho, que ajuda muitas pessoas, né, nesse sentido. Inclusive aqui mesmo no país, nós tivemos as últimas tragédias maiores, aquelas de Minas Gerais, né? Teve há 2 anos atrás aqui as enchentes fora de época na Bahia, Alagoas, e tudo teve representante nosso lá nessas comunidades. Uma segunda atividade que nós realizamos é o que nós chamamos de reuniões congregacionais. Nós temos 2 reuniões durante a semana. Elas são reuniões onde oferece ali um rico programa de instrução espiritual. Não são só meramente cerimônias religiosas. É um estudo da Bíblia, mostrando como que as famílias podem viver mais unidas, mostrando como que os jovens podem se proteger de perigos. Inclusive agora recente, nós tratamos de um assunto muito sério, que é a questão do perigo da rede social, né? De criminosos como os pedófilos e assim por diante. É um tema que ajudou muitas famílias nossas na região. Além disso, também nós temos eventos maiores, reuniões maiores. Agora mesmo em outubro, nós vamos realizar aqui em Limoeiro um congresso, onde vamos reunir todo o Vale do Jaguari. As pessoas testemunhas de Jeová e pessoas que querem assistir conosco. O tema desse ano é até esse aqui, ó. Eu até trouxe um convite. O amor nunca acaba. Então esse evento ele vai ser 3 dias de palestras, filmes serão lançados. Qual o objetivo dele? Mostrar que mesmo com as dificuldades atuais, qualidades como essa aqui, o amor, pode nos ajudar a não desistir, a vencer os problemas, tornar as famílias mais unidas. Ambos aqui falaram sobre a família, né? Então é um evento que nós vamos ter agora em outubro e é uma das nossas atividades que nós mais apreciamos, são as nossas reuniões, porque tem esse objetivo. Inclusive, eu trouxe esses convites, quem quiser depois pegar pode me procurar. E fazemos tudo isso com o objetivo de ajudar as pessoas em sentido espiritual, que aí entra a terceira atividade nossa, que consideramos a nossa marca registrada, que é a pregação das boas novas. Então o que é isso? As testemunhas de Jeová em nível mundial, elas estão organizadas segundo o modelo de Cristo, o modelo apostólico, de visitar as pessoas nos seus lares. Vamos também a hospitais, a prisões, com o objetivo de transmitir justamente aquilo que nós acreditamos. Lembra? Eu falei que nós acreditamos que a Bíblia, por mais que seja um livro antigo, ele é prático para os nossos dias. Então nós visitamos as pessoas não para debater religião, não para competir religião, senão seria hipocrisia da minha parte estar até aqui falando sobre cooperativismo e ao mesmo tempo ter essa finalidade. Nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é compartilhar, aí sim, seja com evangélico, seja com católico, seja com ateu, com os espíritas, qualquer pessoa. Nós compartilhamos aquilo que nós acreditamos, que a Bíblia pode nos ajudar no dia a dia, tanto com conselhos práticos e principalmente a esperança de um futuro melhor.
que eu acho que, na minha opinião, você pode viver sem tudo, menos sem esperança de que as coisas um dia possam melhorar. E nós fazemos isso tudo voluntariamente. Todas as nossas publicações, por exemplo, que nós distribuímos, elas são voluntárias, né? Nós não cobramos nada, nem na publicação e nem na distribuição dessas publicações. Nós também temos um site chamado jw.org. Não tinha como não ter uma ferramenta digital na época de hoje, né? Esse site tem um alcance mundial e lá você vai encontrar Bíblia online, material desse digital, vídeos educativos para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, para todas as pessoas. Então, se tiver curiosidade, jw.org é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Bom, qual o resultado desse trabalho? O que é que eu, como membro Testemunha de Jeová, acho que isso tem ajudado de alguma forma? Porque alguém pode dizer assim, sim, mas você faz esse trabalho aí, mas não vejo resultado nenhum. Então, vou dar aqui um dado para vocês que nós consideramos muito importante. Segundo o nosso último relatório mundial, do último ano de serviço, 280 mil pessoas se tornaram testemunhas de Jeová. Isso para nós não são só números, porque assim, nós acreditamos que não foi só uma troca de religião. O mérito não é porque essas pessoas mudaram de igreja, não é isso. Essas pessoas, para elas se tornarem testemunhas de Jeová, na realidade elas fizeram grandes mudanças na vida. Elas receberam um estudo bíblico, elas aprenderam essas verdades. Muitas eram jovens que estavam nas drogas, muitos eram casais à beira da ruptura, pessoas deprimidas que estavam pensando em suicídio, e muitas dessas pessoas foram ajudadas com o consolo das Escrituras Sagradas. Então nós acreditamos então assim que a gente está cooperando com uma comunidade melhor. Inclusive essa revista aqui que nós estamos trabalhando esse ano tem esse tema: você perdeu a alegria de viver? Nos lembra aí o Setembro Amarelo, né? Que é um problema aí do Brasil e tem se trabalhado muito. Essa revista, baseada na Bíblia, ela traz o quê? Experiências de pessoas reais agora, dos nossos dias, experiências de pessoas reais também do passado, que com mais dificuldades no passado conseguiram olhar para frente e vencer seus obstáculos, né? Então nós acreditamos que esse trabalho realmente tem ajudado muitas pessoas. Uma outra revista que nós estamos trabalhando é essa aqui, ó, a Despertai. 6 lições para ensinar seu filho. Muito boa para as famílias, né? Para os educadores de uma forma em geral. Portanto, pessoal, dessa forma, a gente acredita que estamos contribuindo sim com a comunidade melhor. E o mais importante, né? A gente lembra das palavras de Jesus: há mais felicidade em dar do que há em receber. Então, por mais que a gente tenha muitas pessoas que não apreciam as coisas espirituais, ainda existem muitas pessoas que têm esse apreço. E quando você consegue compartilhar uma esperança com alguém e ver a pessoa não só mudar de igreja, isso aí é secundário, mas ela mudar de vida, ela melhorar a vida dela, isso para nós é muito recompensador e acreditamos sim que estamos cooperando com uma comunidade melhor na região. Estourei o tempo? Ativismo como relação humana é muito interessante o que ele falou aí, como os trabalhos sociais, porque para ter um trabalho social precisa ter também um cooperativismo daquele grupo, precisa cada um. Nós trabalhamos hoje, nosso ministério é um ministério de poucas pessoas ainda, mas a gente trabalha também esse cooperativismo dentro da própria igreja, a arrecadação de alimento para servir a comunidade. Então, eu sozinho não poderia dar de repente 10 cestas básicas, mas aquele grupo se reúne, cada um traz 1 quilo, nós formamos 10 cestas básicas. É um cooperativismo muito importante. Outra coisa que eu quero falar, o cooperativismo como relação humana, ele não pode ter egoísmo. Não pode existir egoísmo. Tem que ser tirado de lado esse egoísmo. O ponto focal de um cooperativismo como relação humana é unir pessoas. E unir pessoas tem que ser tirado o egoísmo e a concorrência. Se existir concorrência, já não tem como focar nesse crescimento mútuo. Esse crescimento que tem que crescer. O cooperativismo ele vai unir o quê? Famílias, sociedades, onde o foco é o quê? Os resultados que vão ser usufruídos por todos. Outro detalhe que eu vejo dentro do cooperativismo humano, já encerrando, não pode haver discriminação.
se é cooperativismo humano, não pode ter discriminação. Ou seja, eu não vejo que pode ter o quê? E não importa a raça, não importa a crença, não importa a ideologia. O que importa é o que está sendo focado. É crescimento mútuo, é saudável esse crescimento, o foco é o quê? É algo que vai ser bom, então não pode ter essa discriminação. O cooperativismo, dentro do sistema econômico, como relação humana, ele tem que ter o quê? Deixar as portas abertas para todas as pessoas. Se é cooperativismo, eu entendo isso. É como uma igreja que eu sou pastor. Eu não posso ter discriminação. Ah, chegou essa pessoa, ela não pode ser bem aceita aqui porque é a pessoa mais ruim da sociedade. Ah, ela tem os seus... Isso aqui, ela não pode... Não, eu não posso. Ela está aberta, as portas para todas as pessoas. Em qualquer relacionamento. O cooperativismo ele tem que jogar fora isso aí. O egoísmo, a discriminação com relação humana. E eu vejo que, na verdade, não existe, como a gente pensa, existe raças A, raças B. Do meu ponto de vista, só existe uma raça, ser humano. Você sabe que a própria, como o preconceito foi gerado pelo próprio homem. Porque Deus só criou uma raça, ser humano. Então assim, eu só vejo uma raça, ser humano. Então eu não vejo, vou usar o nome negro, branco, isso, não. Eu vejo ser humano. O cooperativismo tem que nascer aqui. Somos seres humanos, dependendo de um mesmo pai, para andar junto nessa terra. Bom dia, minha gente. Bom dia. Desculpe lá atrás, mas é que eu dependia de um carro e o carro resolveu atrasar um pouquinho. Meu nome é José de Fátima, eu trabalho na Secretaria de Educação, mas pode me chamar só de José. É mais curtinho, ficou melhor, né? Porque José de Fátima é muito grande e a pessoa é pequena. Mas quando a gente fala de cooperativismo nas relações humanas, eu não sei se eu posso dizer assim, eu estou diante aqui de um grande historiador, que é o Toninho. Eu sempre tive problema com esse bendito ismo no final, né? Eu acho que o ismo ele pode cair na mesma sentinela que o relativismo. Você relativizar demais, né? Exagera. São as polarizações que a gente faz, que se tornam sempre perigoso. Mas se a gente vai para a raiz mesmo da palavra, cooperar, e aí você pega lá do latim, do original, que é co, ou seja, junto com, vou fazer junto, e aí operar, ou seja, do trabalhar, então seria trabalhar junto. Nasce uma palavra que hoje ela está em alta e mesmo assim parece que a gente ainda entendeu pouco, que é a empatia. Quando a gente fala de cooperação nas relações humanas, nós estamos lidando aí com o sentimento de pertença ao outro também, de sentir com ele, de estar junto dele, bebendo também das suas alegrias, mas também dos seus choros, das suas lamentações. Então, quando eu penso na cooperação, né, nas relações humanas, eu penso no respeito que deve nascer para com o diferente de mim. Por exemplo, na prática, como é que funcionaria isso? No nosso dia a dia, é aquela pessoa que está numa cadeira de roda, mas que eu respeito a sua limitação. Não há menosprezo pelo fato de ela estar na rua, né, tendo que estar lá se sujeitando a empurrar uma cadeira. Mas ao invés de eu fazer gracinhas ou brincadeiras, por que eu não vou lá e não empurro a cadeira para ela? Isso é empatia dentro das relações humanas. Ou então, de repente, a gente lida na rua com alguém que tem uma orientação sexual diferente da que eu penso, da que eu tenho como propósito de vida, digamos assim, é lésbica, é gay, ou então, como algumas palavras dizem por aí, é bissexual, isso, aquilo, outro, e a gente fica taxando tais pessoas. Então, mais uma vez, a gente faltou com esse respeito ao outro, então não estou cooperando para uma sociedade melhor. Ao contrário, eu estou disseminando um preconceito, que é nada mais do que um conceito antecipado de uma pessoa. Eu nem conheço a pessoa, mas se ela de repente tem uma orientação diferente da minha, eu já excluo da sociedade.
Às vezes também falta nas relações humanas. Por exemplo, ainda aqui em Quixeré, isso é muito forte, talvez por conta de uma religiosidade, o desrespeito às religiões, né? Geralmente, quando se é católico, tem muita resistência ao fato de saber que chegou um evangélico, que, né, ou então chegou aqui alguém que mexe com banda, chegou alguém que participa do espiritismo, então, e aí se gera, opa, né, parece uma coisa assim, meu Deus, é de outro mundo, é assustador. Então a gente não coopera com boas relações. Então quando eu penso na cooperação nas relações humanas, eu penso nessa empatia que a gente deve ter com o outro, independente da sua opção religiosa, independente da sua compreensão como pessoa. Mas aí eu concordo com o Márcio. Aí eu concordo com uma palavra que o Márcio falou aqui, que é o fundamental. É o ser humano. É esse respeito ao ser humano. Tem que estar no centro, esse respeito ao ser humano. Quando a gente olha para o ser humano, não importa de onde ele vem, importa o que eu sou com ele aqui. Na minha fala anterior, eu já dei uma leve entrada nesse assunto, sobre a questão das relações humanas em prol de um mundo mais justo e melhor. Aí eu pego a frase inicial que a professora Gessilda falou: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. Essa questão dessa competição, as pessoas viverem competindo umas com as outras, tem pessoas que têm necessidade, elas sentem, tem um ego dentro de si, que sente aquela necessidade de procurar mostrar-se melhor do que os outros, quando na verdade é aquilo que o pastor Márcio falou, é aquilo que o José de Fátima acabou de falar, que não há necessidade disso. O que tem que acontecer é o respeito mútuo, respeitar as diferenças. Se o rapaz aqui gosta de algo, se a moça ali não gosta, não tem o mesmo entendimento que ele, mas ela tem a obrigação, o dever, a justiça de respeitar. É preciso que a gente respeite as diferenças. Não é obrigado que ninguém pense igual a gente. Não é obrigado que você vá ter que pensar igual ao outro. Mas é necessário que se respeite. Que respeite as diferenças, que respeite as opiniões, que respeite as ações e atitudes de cada um enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Como bem falado, não existe raça A, B, preto, branco, amarelo, não existe. Existe a raça humana. E é isso que a gente tem que compreender. Que todo mundo tem o mesmo objetivo. Viver bem, viver em paz, desenvolver sua comunidade, desenvolver as suas famílias e viver como sendo pessoas civilizadas que estão ali para compartilhar, para vivenciar experiências no mesmo ambiente. Então essa questão de procurar viver da melhor forma possível, harmoniosa, de se compreender que eu sozinho não sou nada. É preciso que a gente compreenda isso, gente. Sozinho nós não somos nada. É preciso que a gente entenda que uma sala de aula funciona quando o professor respeita as experiências da comunidade, quando o professor respeita as diferenças da sua sala, da sua turma, quando os alunos trazem da comunidade para cá, para dentro, para esse espaço, que esse aqui é que é o espaço de se falar, é o espaço de se ouvir, de se debater. Esse espaço aqui é para que você traga a experiência da comunidade e chegue aqui e peça ajuda ao seu professor, peça ajuda aos seus colegas. Então, é para isso aqui. Enquanto a gente não compreender
que é preciso essa troca de experiência, a gente não vai conseguir viver num mundo melhor, num mundo mais justo. Respeito, respeitar as relações, procurar se entender, se colocar no lugar do outro. Às vezes chega um amigo da gente, que um colega, ele chega tão triste, você sente que o seu colega está diferente. Mas, às vezes, talvez por medo, talvez por vergonha de chegar e de perguntar o que está acontecendo, o que é que você está assim hoje, o que é que aconteceu na sua família, na sua casa. Porque à medida que você aborda, que você faz isso aí, a pessoa passa a se abrir. E às vezes você consegue ajudá-la. Às vezes você consegue desenrolar um nó que essa pessoa está vivendo. Então é para isso que nós estamos aqui. Viver num mundo mais justo, num mundo mais fraterno, é procurar estar no lugar do outro. Você está cooperando. O objetivo é um só. Qual é o papel da escola? O papel da escola, ela está aqui para formar uma geração que pense melhor, para formar uma geração que tenha novos valores, que aproveite os valores da família, os valores da comunidade e que construa novos valores, para que a gente tenha uma sociedade, uma humanidade melhor, mais justa, mais solidária, fraterna, que a gente esqueça as diferenças, que não há ninguém melhor do que ninguém. Nós não podemos continuar, como falei anteriormente, com essa divisão, né? Os pretos contra os brancos, os ricos contra os pobres, e assim por diante. Católicos contra evangélicos, contra os testemunhas de Jeová. Não há necessidade disso. O mundo é grande, é um espaço amplo. A gente só precisa conviver, a gente só precisa aceitar as escolhas. E assim a gente vai estar trilhando um caminho para um mundo melhor. Não há necessidade de se competir, não há necessidade disso, né? Nós vamos entrar já, talvez próximo ano, vai ser ano de eleição, é ano de muita confusão, de muita intriga, de muita briga, de muita agressão verbal, né? Hoje com as mídias digitais, o que não vai faltar vai ser mentira, as pessoas espalhando mentira de A, de B, de C. Não há necessidade disso, né? Não há necessidade dessas coisas. É preciso que a gente aceite as diferenças, né? Se fulano fez uma opção por A, vamos respeitar. Não há necessidade de briga, de desunião por conta disso. Então, esse momento que o programa Magrinho está trazendo, essa discussão sobre cooperativismo, que sirva, acima de tudo, para o dia a dia, para que vocês possam buscar um mundo melhor a partir das relações humanas, do respeito às experiências, do respeito às atitudes e às ideias dos professores, dos alunos, dos nossos pais e da comunidade. Essa galera aqui, 8º e 9º ano, né? Vocês são do 8º e 9º. Pronto, né? Aí sobre isso que o Tony está falando, né? Eu lembrei assim de um princípio bíblico que diz assim: quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Então às vezes a gente pode achar que está muito longe, né, de nós, né? Eu sou aluno aqui do ensino fundamental, isso daí vai ser quando eu me tornar adulto, entrar no mercado de trabalho, que eu me tornar pai, que eu me tornar mãe, membro ativo ainda mais da comunidade. Não é, vocês já são. E aqui principalmente é o universo de vocês. Então, por exemplo, justiça, ser mais justo. Por exemplo, essa semana eu vi a Luzimar ali conversando com um aluno, ou alguns alunos, né? Ajudando. Qual é o objetivo dela? Ajudando, né? A gente, quando é jovem, comete mesmo alguns deslizes, todos nós aqui já fizemos isso. Então, mas aí tinha outro garotinho lindo. Então, qual é a preocupação dele dentro desse tema aqui? Não seria, na realidade, ficar assim, depois que ele sair, eu vou tentar ajudar ele também. Eu vou dizer, cara, siga o conselho da diretora, ela está pensando no melhor para você. Mas não, ele estava rindo. Então, eu acho que isso é o oposto da ideia do cooperativismo. Então, na própria sala de aula, né? Então, esse é o ponto que eu quero dizer. São pequenas ações que agora vocês já podem agir dentro dessa ideia. E se você fizer isso,
você vai criar aí uma prática saudável, né? E vai se tornar então um adulto que coopera com a sociedade melhor. Então não precisamos ficar achando que o que nós estamos falando aqui está longe demais da realidade de vocês. Muito pelo contrário. São nas pequenas ações do dia a dia, dentro desse universo aqui de vocês, que a gente vai se preparar para se tornar também um cidadão melhor e, consequentemente, uma sociedade mais justa. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse universo escolar, uma coisa que às vezes acontece, não sei se, acho que aqui não acontece não, mas tem algumas escolas lá, principalmente da Grécia Antiga, que acontecia bastante, que é colar a prova. Vocês acham que isso é justo? Ah não, eu garanti lá no meu boletim no final do... E aí, se aqui dentro da sala de aula, que é o meu pequeno universo de relações sociais, eu consigo ser injusto com os colegas, colando uma prova, burlando alguma coisa, não se preocupe que lá fora, quando eu estiver num ambiente maior, eu vou reproduzir porque achei fácil aqui. É aquele processo. Por que que fulaninho se tornou um grande mentiroso? É porque antes ele foi um pequeno mentiroso. Então esse é um processo que acontece. As injustiças, elas não começam a acontecer grandes só de quem se tornou, vou usar aqui, prefeito, governador, presidente, não. Ele começa da gente. Né? Para chegar lá, primeiramente, passou por nós. Pronto, né? Agora está aberto ao público para as perguntas. Nenhum, qualquer um fica à vontade para responder. Como as ações que vocês desenvolvem podem contribuir para o cooperativismo? Como as ações que você desenvolve podem contribuir com o cooperativismo? Muito, mas assim, as ações que ele falou, que a congregação realiza, né, são formas de cooperar, ele deixou até bem claro na sua fala, né, mas se vocês quiserem complementar. Mas uma coisa que eu já citei, como pastor, eu com função de pastor da igreja, as minhas ações que eu faço como cooperativismo, primeiro é ensinar a palavra de Cristo que ensina nós ser ter essa união. Ensinamos o amor de Deus na prática. Eu procuro praticar esse amor, porque o amor de Deus é um amor incondicional. Ele não ama por quem merece, ele ama sem nós merecer. Ele me amou sem merecer, como a própria Bíblia diz que Jesus veio. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou os evangélicos, Deus não amou os católicos, como eu falei, vamos esquecer isso. Vamos lembrar, existe uma raça só, o ser humano. E como a minha pastoral, dentro do cooperativismo, é isso. Nós trabalhamos, como o irmão falou, também com ações sociais. Eu procuro, dentro desse contexto, trabalhar em ação social, ajudar a sociedade, servir a sociedade. A minha participação hoje aqui é um cooperativismo. Eu estou aqui para servir a comunidade do Tomé. Eu não estou à minha disposição, eu estou à disposição do povo do Tomé. E é isso que é o meu papel como cooperativista, sendo um pastor de uma congregação. Daniel, a sua pergunta foi uma pergunta bem específica e a gente vai procurar responder da melhor forma possível. O que a gente acompanha, apesar da gente não ter assim, aquele conhecimento profundo sobre esses grupos específicos que você acaba de falar, mas a gente acompanha que são organizações, né? São organizações com uma finalidade, né? Eles lá estudam uma questão de cultura. Aqui, nós aqui, não sobre a nossa ótica, a ótica do povo brasileiro, da cultura, da nossa cultura enquanto país, enquanto Estado brasileiro, a gente não reconheceria aquilo como uma organização, vamos dizer assim, que trabalhasse de forma com cooperativismo pelo bem comum.
lá, aqui, a nossa ótica é de que ali seria para o mal. Agora, nós não podemos fazer juízo aqui, porque cada nação, cada povo tem a sua cultura. Eles têm uma cultura, né? É preciso que a gente compreenda que a cultura dos povos árabes são diferentes da nossa cultura, da cultura ocidental. Então, eu quero me eximir de fazer um juízo de valor com relação se é uma organização de forma que contribui, né, ou se ela não contribui. Sobre a nossa ótica, eu poderia dizer que não, mas quero pedir licença para me eximir disso aí, né, porque são culturas diferentes.